Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Professor Denis Explica e hoje, dando sequência ainda à nossa playlist de divisibilidade, vamos ver aí algumas situações e problemas envolvendo aí o MDC. Começamos aqui em uma confecção a rolos de malha com medidas de 120, 180 e 240 centímetros. Será preciso cortar aí o tecido em pedaços iguais, maiores possíveis, e não sobrar nada. Qual será o comprimento máximo de cada tira de malha? Muitos me perguntam, professor, eu não sei quando que eu uso o MMC ou eu uso o MDC. Então atenção galera, olha só. Eu tenho aqui as medidas aqui dos meus rolos de malha. Eu preciso fazer o que com eles? Cortar em pedaços iguais. Se eu tenho um rolo, eu vou cortar, é o mesmo que eu dividir. Então, ó, eu vou dividir. Se eu vou dividir, eu quero achar o quê? Os divisores comuns e, no caso, maiores possíveis. Então, estou falando de quem? Do MDC. O máximo divisor comum de quem? De 120, 180 e 240. Ok? E para isso, vamos aí utilizar o método de decomposição simultânea através aí dos fatores primos desses três valores. Começamos aí. 120, 180 e 240 são divisíveis por 2? Sim, professor. Olha só, todos são pares. Então, a metade de 120 é 60, a metade de 180 é 90, a metade de 240 é 120. Ainda os três são pares, posso dividir por 2 novamente. Eu vou ter 30, eu vou ter 45 e aqui eu tenho 60. Nesse caso aqui, o 45 ele é ímpar, não dá mais para dividir por 2. O próximo número primo é o 3. Será que esses números, os 3 são divisíveis por 3? Bom, 30 está na tabuada do 3. O 45, 4 com 5 aqui, ó, dá 9. Então, ele também é múltiplo de 3. E o 60 é 2 vezes o 30, então também vai ser. Dividimos por 3, que vai dar 10, dá 15 e 20. O número 3 não divide o 10, porque o 10 não está na tabuada do 3. O 10 não é divisível por 3. Portanto, não preciso mais continuar com 3. Próximo primo é o 5. Será que o 10, o 15 e o 20 são divisíveis por 5? E a resposta é sim, né? Os 3, 5, 15 por 5 dá 3 e 20 dividido por 5 dá 4. Observe que temos aqui valores inferiores ao nosso fator, que é 5. Já posso parar, então não preciso continuar. Não tem como continuar. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Multiplicando aqui. 4 vezes 15, eu tenho aí 60. O que quer dizer? Que o MDC é 60. Qual será o comprimento máximo de cada tira? Então, a resposta aqui, o comprimento máximo, será aí de 60 centímetros. Ok? Indo para o próximo exemplo aqui, próximo exercício. Temos aqui uma empresa de logística é composta por 3 áreas: a administrativa, operacional e de vendedores. A área administrativa é composta de 30 funcionários, a operacional de 48 e a de vendedores por 36 pessoas. Ao final do ano, a empresa realiza uma integração entre as 3 áreas de modo que todos os funcionários participem ativamente. As equipes devem conter o mesmo número de funcionários com o maior número possível, ok? Determine quantos funcionários devem participar de cada equipe e o número possível de equipes. Atenção, hein? Eu tenho 2 perguntas aqui nesse exercício. Primeiro, eu preciso descobrir o maior número de pessoas que irão participar desses grupos, ou seja, eu vou dividir esses grupos esses departamentos em grupos de forma que eu tenha o maior número de pessoas. Portanto, eu preciso achar aí quem? O MDC desses 3 valores, 30, 48 e 36.
usando aqui a decomposição simultânea. Os 3 são pares, dá para dividir por 2. Então vai ficar 15. 48 por 2 dá 24. 36 por 2 dá 18. Não dá para dividir por 2 porque o 15 é ímpar, mas dá para dividir por 3 porque os 3 números são múltiplos de 3. Então 15 por 3 vai dar 5. 24 por 3 dá 8. E 18 por 3 dá 6. O 5 não divide por 3, então vou para o próximo primo, que é o próprio 5, só que o 8 não divide. O próximo primo seria o 7, só que já não vai ser possível porque o 5 já é menor que 7. Então, no caso aqui, 2 vezes 3, 6. Então, o MDC desses 3 números será aí 6. Ok. Então, atenção. Vamos ver aqui as perguntas. Determine quantos funcionários devem participar de cada equipe. Então, a primeira etapa aqui, cada equipe terá aí 6 pessoas. A segunda pergunta quer saber aqui o número possível de equipes. Quantas equipes vão ter ao todo? Então, olha só. A segunda etapa aqui, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou somar todos os funcionários que vão ter essa empresa, né? 30, vou somar com 36 e vou somar com 48 que está ali. Somando aqui, eu tenho 14. Eu tenho 114 pessoas que trabalham nessa empresa. Como serão divididas em grupos de 6 pessoas, aqui vai caber apenas uma vez, vai sobrar 5 e 9. Beleza, hein? Então a resposta aqui, ó, na segunda etapa, nós vamos ter aí um total de 19 equipes. Beleza? Então tá aí, eu tenho uma empresa com 3 departamentos, sendo formadas grupos com 6 pessoas e um total de 19 equipes. E o terceiro exemplo, tá aí já na tela. Um homem comprou 2 tábuas de madeira para a reforma de sua casa. Para aproveitar a oferta da loja, ele comprou tábuas de 3,5 metros e outra de 2,1 metros, pois elas estavam em liquidação. Precavido, ele só comprou essas tábuas de tamanhos diferentes depois que o vendedor garantiu que ele conseguiria dividir as 2 tábuas em pedaços de mesmo tamanho. Pergunta: qual é o maior tamanho que as partes poderão ter? De novo, pessoal, olha só, hein? Eu quero dividir essas tábuas em tamanhos iguais, de forma que eu tenha o maior tamanho possível. Então, mais uma vez, eu tenho que achar quem? O MDC entre 3,5 e o 2,1. Confunde aqui, com ponto e vírgula aqui, ó. Muito bem, professor, esse número aí é número decimal, não gostei. Não tem problema, vamos lá. Aqui, para facilitar para você, ó, é 3,5 metros. Você pode transformar isso aqui em decímetros ou em centímetros. Vou transformar em centímetros, que é mais utilizado. 3,5 metros é o mesmo que 350 centímetros. E 2,1 metros é o mesmo que 210 centímetros. Portanto, esse exercício é o mesmo que eu calcular o MDC entre 350 e 210. Fazendo a decomposição de 210 e 350, nós vamos ter, bom, os dois dividem por 2. Então eu vou ter 105 e vou ter aqui 175. Não dá mais para dividir por 2, não dá para dividir por 3, porque 175 a soma dos algarismos vai dar 13, mas divide por 5. 105 dividido por 5 vai dar 21. E 175 dividido por 5 vai dar aí 35. O próximo aqui, não dá para dividir por 5, 21, mas os dois dividem por 7, que vai dar 3 e vai dar 5. Multiplicando aqui, 2 vezes 5, 10, vezes 7, 70. Quer dizer que o MDC é 70,
Isso implica que a resposta do exercício, com esse comprimento, quantas partes da tábua o homem terá? Bom, são duas perguntas, hein? Ó. Qual é o maior tamanho que as partes poderão ter? Então tá aí, ó. As partes poderão ter o maior tamanho, 70 centímetros. Vou por aqui embaixo. Maior tamanho. Muito bem. E segunda pergunta, com esse comprimento, quantas partes da tábua o homem, no caso, poderá ter? Nesse caso aqui, ó, se vai ser dividido em 70, eu tenho aí o 350 mais 210, vamos pegar o comprimento total que eu tenho de tábua. Somando os dois aqui, eu vou ter aí 560 centímetros. E se eu dividir 560 por 70, posso simplificar aqui, né? Eu vou ter 8, que dá 56. Então a resposta aqui, a segunda parte, né? Vou ter aí 8 partes da tábua. Ok? Então eu finalizo aqui esse problema com cada pedaço aí dessa tábua com 70 centímetros e ao todo aí ele vai ter 8 partes da tábua. Eu vou ficando por aqui e espero que tenha gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima!